Bora pro papo, então? Bora. Eu vou fingir que eu não conheço vocês. Pra conversa. Não, porque se. Nós somos... Aí não tem graça. É um bate-papo. Prazer, qual o seu nome? Começando do começo. É. Quem é você na fila? Eu queria saber essa história de que você começou na engenharia civil e agora vai parar na arquitetura. Então tem que começar com um negócio. Tapinha de polêmica, né? É uma história longa. Tapinha mesmo. Não, o podcast tem que ter no mínimo 3 horas pra falar. Nossa, que delícia. Não, eu comecei na engenharia civil, mas eu nunca quis ser engenheiro. Então eu já começo por aí. Né? Mas foi por... Foi assim. Se for contar desde o começo, é uma história longa, já falei, né? Mas eu queria cursar arquitetura. Quando eu mudei para São João, que fui obrigada a mudar para lá não tinha arquitetura. Então era muito difícil eu conseguir vir para Poços. E o mais próximo disso... Não, aí não tinha nada. Não tinha arquitetura, não tinha engenharia, não tinha nada. Só administração e só isso. Porque eu não tinha, na verdade. Direito. Eu tinha direito. Pronto. Aí acabou. E agronomia. Era só isso que tinha. E aí passou um tempo, eu com arquitetura na cabeça. Eu só queria arquitetura. Quando o Vi lançou, o Neto falou pra mim, olha, ele ouviu no rádio. Lançou um curso de engenharia civil. Eu falei, não é possível. Imagina, capaz. Ele falou, lançou, vai lá ver. No mesmo dia já fui lá na faculdade, perguntei se tinha mesmo. Ele falou, tem, vai abrir a turma no ano que vem, se quiser você já faz inscrição, já faz vestibular. Aí eu fiz a inscrição. E na hora de eu fazer a inscrição, eu perguntei, vai ter o curso de arquitetura? Aí, não vai, de jeito nenhum. Fiz a inscrição, fiz o vestibular, entrei na engenharia, 6 meses depois lançaram a arquitetura. Nossa, eu queria morrer. Aí eu fui lá e fui cancelar o curso. Falei, pra que eu vou continuar aqui sofrendo? Não é isso que eu quero. Aí eu fui cancelar o curso, só que pra cancelar o curso tem que conversar com o coordenador do curso. Aí quando eu fui conversar com o coordenador do curso, ele olhou pra mim e falou, não cancela não. Faz engenharia, depois que você terminar, aí você faz 2 anos, você se vai meter em arquitetura também. Aí eu acreditei, por mais 6 meses. Só que aí depois eu vi que não era bem Mas você jogou fazer quanto tempo, então? Fiz 1 ano. Quando eu fui cancelar, tinha passado o primeiro semestre, primeiros 6 meses. Uhum. Depois eu fiquei mais 6 meses, depois descobri que essa história não era, que a grade curricular não batia mesmo. Que a única coisa que engenharia com arquitetura bate é só na parte da construção civil. E aí eu falei, quer saber? Eu tô caindo fora, ele caiu fora e não tem saudade. Foi essa, assim, a história, resumidamente. E aí... Mas não me pergunte nada sobre... Mas, enfim, então você já tinha vontade de fazer arquitetura. Sim. E de onde que veio isso? Veio... Inspiração, alguma coisa de família? Não. Depois que você cai a ficha que aquilo que você quer, você percebe que você já está no meio, fazer um bom tempo. Mas eu tive vontade mesmo, porque assim, eu cheguei no primeiro ano colegial, a gente começa a falar sobre faculdade e tudo mais, e uma amiga minha falou, por que você não cursa arquitetura? Eu nem sabia o que é arquitetura. O que arquiteto faz? Eu não sabia. Minha família é muito humilde, então assim, é muito simples, tudo muito simples, eu não sabia. Aí ela falou que tinha um amigo do irmão dela que cursava arquitetura e era super legal. Uhum. Por que ela falou isso? Porque eu fazia as maquetes da escola, eram as melhores maquetes da sala. E aí, nossa, eu me empenhava tanto. Ai, meu Deus, ia pra 25 de março comprar miniatura, fazer só eu que era louca pra fazer isso. Aí ela falou isso, aí eu falei, deixa eu ver. Cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi dar uma pesquisada no computador. Meu pai tinha, assim, 3 meses que tinha comprado computador em casa. Tinha 15 anos. 15? Por aí. Internet discada. Não. Sorte que a gente não teve internet discada, porque a gente nunca conseguiu fazer ela funcionar. Aí meu pai falou que conseguiu pagar uma internet. Mas nem sei como que ele comprou aquele computador, porque não tinha condição nenhuma. Enfim. Aí eu cheguei lá, já pesquisei. Primeira coisa que apareceu, arquitetura ou engenharia? Eu lembro até hoje. Só que eu não tinha muita informação. Aí eu fui lá na banca de jornal, comprei aquele guia prático de estudante. Aí fui ver também, só falava isso, arquitetura ou engenharia, as diferenças. E aí eu vi que era voltado mais para essa área que não era exatas, que era para a área de humanas. Comecei a gostar e aí desde então coloquei na cabeça e nunca mais tirei. Aí até eu me formar teve um longo processo. E você pegou essa paixão, você compartilhou com ele.
Foi, porque o João também era aquele que eu sabia que era. Eu fui no acidente. Quando vi, você tava lá. Não teve essa história, não. Foi tudo meio... Você não era fazer maquete, né? Cara, é muito engraçado, né? Como que a vida... Eu sempre falo assim, que quando alguma coisa é pra acontecer, ela dá um jeito de te encontrar, não importa o tempo. Eu fiquei 20 anos sem estudar. Até meus 14 anos, que eu, escola primária, enfim, tinha essas coisas de maquete, eu era o cara que fazia na classe. Era ótimo. Eu também curtia. Né? Sempre gostei. E meu avô, assim, eu morava em vila, tudo mais, e casa simples, e me incomodava muito a disposição da casa. Então o meu hobby era ficar rabiscando as prováveis mudanças que um dia eu poderia fazer na casa. Era isso que eu gostava de fazer. E eu gostava muito de desenhar. Assim, mas meus desenhos são péssimos. Fui aprender assim, uma proporção, uma escala, uma perspectiva na faculdade. Mas eu gostava, era muito interessante porque a minha diversão era... Se eu não estava estudando, eu estava desenhando. E se eu não estava fazendo isso, eu estava jogando bola. Era basicamente isso. E aí, na 8ª série, eu ganhei uma bolsa, não lembro direito o que era, para estudar no COC. E aí, uma das professoras minhas, assim, da época, ela saiu de licença, não lembro por que o motivo. E aí veio um professor para dar aula. E o cara era arquiteto. São João, até o sobrenome dele é o mesmo do coordenador do curso da Unifióloga. Eu não lembro o primeiro nome dele, mas era Siaco também. E aí ele viu desenhando, que as coisas não gostava de fazer caminhão, desenhava Charlie Brown, Snoopy. Cara, o que parecia assim eu tentava. E aí ele pegou na hora e falou assim, eu sou arquiteto, tá? A arquitetura desenha muito. Bom, eu fiquei com isso na cabeça, e aí em vez de eu estudar no COC, eu fui para São Paulo, morar com um tio meu, enfim. Fui trabalhar, tentei jogar bola, essas coisas aradas, com 18 anos voltei. Só que nesse intervalo vamos falar assim, dos 14 aos 18, 19 anos, eu tentava estudar e não conseguia. Porque meus horários não batiam, mudava muito de turno, então foi meio complicado. E aí até um ponto que vamos falar assim, eu tentei umas 7 vezes fazer o primeiro ano. Não dava, e não era por nota, era por falta. Eu repetia todo as coisas de falta. E aí também um pouquinho, depois que você pega uma certa idade, você já começa também a não querer mais nada com nada, né? Vira aquela idade boa, vagabundagem total, o bar é mais importante que qualquer coisa. Carro rebaixado. Essas coisas boas na vida. E aí eu já estava morando em São João, mas eu sempre tinha um compromisso comigo, falando, não, eu preciso terminar de estudar. Aí acho que com 23 anos eu fui fazer o provão pra terminar o 2º grau. Aí eu levei uma turmada de amigo meu junto que também não tinha terminado. Fomos lá, aquela turma de velhos, bem patrão meu, umas coisas da hora. E aí todo mundo fez a prova e passou. Aí um olhou pra cara do outro, foi em meia hora matando 3 anos da sua vida. E aí depois disso, eu sempre com aquela coisa, não, puxa, uma faculdade seria legal, mas eu falar, pô, mas a faculdade sei não, aí eu acho que eu não dou conta não. E aí a vida tomou outros rumos, né, conheci a Jaque, mas sempre aquela coisa, faculdade. E ela começou a falar muito pra mim de arquitetura. Dormia, acordava. E falava de arquitetura. Pra mim é muito interessante, porque eu tenho uma casa em São João, comprei, eu tinha 23 anos. Essa casa eu devo ter feito umas 7 reformas. Essa coisa de sempre gostar. De nunca estar satisfeito. Nunca estar satisfeito, E aí, mas eu não sabia de verdade qual era a diferença do engenheiro para o arquiteto. Não sabia. Entrei na faculdade sem saber. Foi um tempo para entender isso. Tanto é que a maior pegadinha que tinha dos meus amigos, eles falavam, qual que é a diferença? No começo eu não sabia, não tinha noção. E aí, quando eu fui fazer o vestibular, eu quase esqueci, a Jaque me lembrou, eu fui lá, fiz a redação e coloquei que eu tipo assim, vou colocar direito, engenharia e psicologia. Só que chegou na hora lá. Porque você tinha que escolher 3 cursos. 3 cursos assim, 3. Só que na hora teve aquele momento eureka, eu falei assim, a Jaque vai fazer arquitetura. A aula. Não, vai fazer arquitetura. E se eu não der conta? Eu lá, ele vai me ajudar. Isso. Cara, e foi assim, aí fui pra arquitetura. Daí foi. E aquele sonho distante, longínquo, que você achou que você nunca ia alcançar,
de arrumar a casa dos seus pais, você conseguiu ou não? Não. Nunca arrumou? Não, rapaz, a gente, esse ano aqui tá no terceiro ano que a gente formou. E a nossa carreira, assim, eu trabalho em Poste Caldas já tem 15 ou 16 anos. Eu venho do ramo comercial, até hoje trabalho ainda com representação e tal. E aí as coisas sempre deram muito certo aqui em Poste Caldas. E os primeiros projetos aconteceram aqui, a gente foi vindo, ficando, e chegou um ponto que vamos mudar, porque está começando a ser, né, cansativo esse negócio de voltar de São João. Mas voltando ao assunto da arquitetura, e aquele primeiro assunto que eu falei que as coisas dão um jeito de te encontrar, eu acho que eu não serviria para outro curso que não fosse arquitetura. E nessa questão também, falando assim, da minha infância, depois que eu cursei, eu comecei a ligar. Meu pai, sempre, porque a gente morava no extremo sul de São Paulo, lá nas quebradas, aqui estou mais um dia, e ele sempre fez autoconstrução, tanto é que isso é a renda da minha família hoje. Casinhas super humildezinhas, pequenininhas, e meu pai às vezes comprava assim, uma porta sei lá, nesse lugar que vende material usado, uma janela, não sei aonde. Ele falava, pai, por que você não faz janela feia? Por que você não compra um piso mais bonito? Eu não entendi que era questão financeira, mas depois você vai mas ver. entender a arquitetura no cenário mais amplo, porque assim, é muito normal as pessoas terem uma visão da arquitetura muito simplificada. É claro que não é só essa questão de estética. Então deixa eu emendar uma pergunta que já vai dar um corte. Arquitetura é luxo? É só para quem tem grana? É uma coisa... Ou é para todo mundo? Tipo, tem como aplicar arquitetura, por exemplo, lá nas quebradas, por exemplo? Você sabe que um grande sonho meu é ter um dia com condição financeira, assim, de reformar todas as casas de aluguel, porque eu acredito que... Do Brasil todo, o mundo inteiro, ou só do teu país? Não, exatamente. Porque você falou, né? Eu vou ter condição pra tudo. Mas eu posso pensar aqui que eu trabalhar mais. E ele ficou preocupado agora com a situação financeira dele. A gente tem que ter uma conversa. Na verdade, eu queria... Porque assim, as pessoas que moram de aluguel, da onde eu vim, são casas péssimas, com muita infiltração, pouca abertura. Essa questão é muito precária. Então, assim, mostrar que a pessoa não precisa... só aquilo não é necessário, entendeu? E que as pessoas chegam em casa, elas querem ficar de boa em casa. Querem olhar para casa e falar, nossa, que casa bonita, mesmo que seja um aluguel. Então, oferecer um conforto. Oferecer um conforto mais. Quando você fala assim da amplitude da arquitetura, é um negócio assim que ela transcende muito essa coisa do luxo ou da riqueza. Sim. Enfim, a arquitetura assim no dia a dia da pessoa, ela quase que 99% do tempo dela ela está envolvida com arquitetura e com urbanismo sem perceber. Exatamente. E a qualidade de vida dela, quando a gente fala de qualidade de vida, a gente fala de saúde, saúde mental, laboral, um punhado de situações que a pessoa ela não percebe que ali está a arquitetura. Hoje em dia é mais que nunca. Né? Hoje em dia é mais que nunca. Sol, ventilação, ter uma vista. Cara, e é muito interessante porque quando você vai, tipo assim, é um fato novo na história do mundo, uma pandemia, tal. Cara, não é um fato novo, nem para arquitetura. Né? A arquitetura, assim, nos anos, vamos falar assim, se não me engano, anos 20, anos 30, que teve também um momento assim, né, de pandemia, a arquitetura ela se revolucionou através dessa necessidade dos novos espaços, né? Teve um cara aí que saiu muito na frente dessa questão de entender melhor os espaços, que revolucionou o modernismo, que é o Le Corbusier. Então veio com, enfim, 5 pontos novos da nova arquitetura, que hoje a gente já, vamos falar assim, não que ultrapassou, porque ela é muito contínua hoje nos dias, né? Quando a gente olha assim, muita arquitetura você vê. Mas principalmente no Brasil, o Brasil foi muito precursor desse movimento. Apesar de ter muitos profissionais que falam, já chega, temos que sair do modernismo, porque já saímos. Já saímos. A gente ainda tem essa questão de... São Paulo mesmo, né, quando veio já com o modernismo paulista, tem muita coisa que foi revolucionando e hoje a gente meio que sai dessas linhas retas, mas aquilo ali foi pensado para dar qualidade de vida para a pessoa naquele instante. Então a arquitetura ela vai muito além. Né? Quando você pega assim, nesse momento que a gente está, que você fala assim, a importância da casa na vida da pessoa. Não é só a casa, é a cidade em si. Não tem a ver tanto com questões financeiras, e sim com conforto. Questão de vamos falar assim, de saber
e entender o que a arquitetura ou a não arquitetura ela influencia no seu Sabe dia a dia. uma dúvida que eu tenho? De fato, eu sempre fiquei pensando nisso. Se necessariamente, para se fazer arquitetura, precisa ter aptidão com desenho à mão. Porque isso é Você desenha muito hoje, né? Cara, é que assim, ó, hoje existem mecanismos, né? Você tem programas que você executa esses desenhos. Mas você tem que saber o uso mínimo necessário de um desenho. Eu acho que você tem que mais saber entender o desenho e passar o que você imagina em forma de desenho do que saber mesmo rabiscar, fazer o desenho. É claro, se você sabe fazer uma perspectiva... Você tem a habilidade ali. Se você tem a habilidade, perfeito. Mas se você não tem, você tem que pelo menos saber enxergar. Eu acho assim, não estou falando que é uma regra, porque a gente conhece muitos bons arquitetos que não desenham. Né? Tem muitos arquitetos que têm formas de projetar através de enfim, amassar um papel e ele acha uma forma ali. Mas assim, a perspectiva, essas proporções, elas fazem diferença para um arquiteto que tem essa noção. Né? Mas envolve muito mais coisa, porque além, você precisa ter esse conhecimento, mas você também tem que saber usar esse conhecimento, saber entender a necessidade vamos falar assim, do cliente ou de quem está precisando daquilo ali, e saber usar, vamos falar assim, as ferramentas que estão possíveis para aquele cliente. Porque assim, é aquilo que eu falei, às vezes você não consegue desenhar à mão, fazer uma perspectiva, uma coisa à mão, mas no computador você tem que fazer. Você tem que saber fazer, você tem que usar ele para alguma coisa. E tem programas que nem o AutoCAD, que já está ultrapassado. Você tem que fazer linha por linha, então você tem que entender o desenho. Agora, outros programas como o Revit, ele já entende o que é uma parede. Ele já faz ali a planta baixa, ao mesmo tempo você já vê a fachada, já vê a maquete. Então você tem que entender o que você está vendo. E tem que conseguir transmitir o que você está pensando também. Mas a arquitetura ela é mais artística, né? Então ela acaba sendo... O desenho visual, ela é muito visual, ela é artística, vamos falar assim, você pega os nossos sentidos, a arquitetura ela se implanta nesse meio. O visual, o tato, né? Existem arquiteturas que são mais sensoriais, enfim. A arquitetura ela tem muito a ver com aquilo que às vezes não tem como... ela não, às vezes é difícil de explicar. Mas um momento da sua vida você recorda através de uma música. A arte ela tem muito disso. E a arquitetura ela é arte, né? Tanto é que ela é humanas. Né? Ela é um curso que mescla um pouco. Né? Ela não é tão exata, né? Do ponto de vista quando você fala da arte. Mas ela precisa desse equilíbrio, né? da exatidão. Mas ela é muito mais artística. Muito vasta também. Muito. Desculpa interromper, quais são as áreas de atuação mais ou menos que a gente consegue? É muita muita coisa? Cara, porque a gente, no olhar de leigo, muitas das vezes a gente acha que o arquiteto é só aquele que está ali projetando que faz layout 3D. Né? Não, assim, esse é o feijão com arroz. Basicamente, hoje o que a gente está nesse cenário, ele provavelmente tem a mão do arquiteto. Por mais simples que seja, em algum momento alguém projetou isso, em algum momento alguém desenhou esse microfone, desenhou o design desse computador, a caneca. Então, aí você vai falar assim, isso é um arquiteto? É uma das atribuições que o arquiteto pode... A gente tinha um professor que falou que ele tinha um amigo que era arquiteto e ele fazia design de tampa de perfume. Isso. Era isso que ele fazia. Mas tem a ver com conseguir enxergar a frente. Porque eu, por exemplo, sou péssimo em visualizar. Você fala assim, aquele armário vai ali. Cara, eu não vou conseguir ver o negócio do armário. Você tem que enxergar é uma profissão totalmente criativa. Ela é totalmente ligada a essa criatividade. E além de você enxergar, você tem que saber fazer o seu cliente enxergar. Porque às vezes você fala, olha, vai ficar bonita essa combinação de cor X. Aí o cliente fala, nossa, mas será que vai ficar mesmo? No campo da explicação, às vezes ela não funciona. Mas ela funciona no campo da ótica, enfim, de outras maneiras. Mas é muito vasto. É muito vasto. Se a gente for falar assim, a arquitetura, vamos falar de arquitetura em si, né? Você tem a questão, no nosso caso, a gente procurou ir para o caminho do projeto arquitetônico. Então a gente faz ou reforma, ou casas novas, enfim, cria esses novos projetos. Tem pessoas que vão mais para o ramo burocrático. Né, que aí a gente até compreende como sendo mais urbanismo.
Porque quando você entra na questão de lei, para mim está mais atrelado ao urbanismo do que a arquitetura. Legislação. Você pega... Nossa, é tanta coisa que até chega a fugir. Mas a arquitetura, assim, a pessoa que sai da arquitetura fala assim, eu não me encontrei, não sei o que fazer, é difícil, porque tem bastante muita coisa para ir. Você tem as ramificações, né? Você tem o design de interior, que ela pode partir da arquitetura. Tem quem trabalha com cenografia, cinema. Loja também. Então, o arquitetura pode ir para... Normalmente quando você pega assim, cenários, enfim... Lojas, farmácias, arquitetos têm as próprias redes. Você tem arquitetura comercial, você tem uma série. E ainda não estamos nem falando de urbanismo, que a nossa formação é arquiteto e urbanista. Que é aí que eu falo que talvez é a profissão do futuro. Quando você olha para a China, você olha o urbanismo da China, Nossa, que incrível. A gente está engatinhando, a gente não anda ainda. Não, nem nasceu. Então, o urbanismo assim, eu sou apaixonado por arquitetura, a Jaque também, mas assim, a nossa profissão do futuro, ela tem de ser urbanismo. Porque a gente gosta... é muito agora, né? Porque assim, as pessoas às vezes falam assim, eu fui lá, gastou milhões e não resolveu, durou 10 anos, já tá... Porque talvez a cidade mudou naqueles 10 anos e o que foi feito... Precisa de soluções diferentes. Não serve eu mais. preciso explicar o que é urbanismo. Então tem... O urbanismo, ele tá mais ligado com a questão da cidade. Ele tá ligado com o desenvolvimento da cidade. Quando você vê assim, uma cidade crescer desorientada, você vê uma cidade com problemas de convívio, transporte, é o urbanismo. Esses dias atrás eu tava até falando com a Jaque, que assim, eu em 94 eu tive a chance de morar em Curitiba. Foi o primeiro contato que eu tive com alface. Ali eu ouvia falar de arquitetura, porque o prefeito, que tinha revolucionado a cidade, tinha se tornado cidade modelo, que era o Jaime Lerner, era em Curitiba. Então, Curitiba era uma cidade modelo. Então, aí, o que eu entendia por arquitetura? Olha como é que é engraçado. Eu entendia que a arquitetura era fazer funcionar a cidade. Não era criar uma casa. Então, eu estava num espectro muito mais amplo. Um braço, né? E depois, aí eu estava falando com a Jaque, olha como é que é interessante. Nos anos 90, 94, a cidade mais violenta do mundo era Bogotá, na Colômbia. Hoje é considerada uma das cidades mais... 94, né? Estou falando em 94, ela era a mais assim, violenta, enfim, um punhado de problemas sociais, enfim. E aí agora você já estava olhando a matéria falando que a Colômbia ganha vários prêmios, enfim, uma cidade renovada. Uma melhorada, né? E aí você vai pegar e vai ver quem que é o cara que estava cuidando do planejamento da cidade. Danado do Jaime Lerner de novo, cara. Então aí você vai falar que o arquiteto e o urbanista não muda a vida de uma pessoa? O cara muda a vida de uma cidade. Influenciando em economia política, muito mais longe. Gigante que... Mas é um negócio assim que enche a gente de prazer, porque hoje a gente faz uma pequena parte daquilo que é possível. A gente luta muito em valorizar a arquitetura, de verdade. Mas a gente entende que ela é muito mais ampla. Por isso que a gente vai atrás de muita referência, a gente vai atrás de saber como os escritórios grandes estão agindo, porque a gente vê que é um caminho sem volta. Ou você se expande, cresce e aumenta seus conhecimentos e tua linha de atuação, ou você fica limitado ao mercado saturado. E assim, é meio estranho, né? Você está no mercado saturado onde tem um criar de oportunidade. Então você tem que criar oportunidade. E aí entra a parte da gente ser criativo. Que acho que o arquiteto, acho que ele não pode esquecer dessa pegada um pouco de empreendedor, apesar de não ser muito, né? Isso é um que me traz a próxima pergunta. Tema. Vocês estão, se a gente for analisar, vocês são recém-formados, vocês não têm 10 anos. Não. E, enfim, a gente percebe que o escritório tá indo muito bem. Mas e aí? Porque eu faço um paralelo até na minha formação e eu acho que é a mesma situação. A pessoa sai da faculdade, ela não tem nenhuma noção de empreendedorismo, nenhuma noção comercial. Então, tipo assim, o que vocês fizeram de diferente? O que foi o estalo que vocês falaram, acho que a gente tem que agir dessa forma, porque senão a gente não vai sair do lugar. O meu estralo, assim,
que é aquilo que eu falei, eu sempre soube, sempre assim, desde o primeiro ano ali, oitava série, primeiro ano, eu sabia que eu queria ser arquiteta. Eu foquei nisso e fui. Quando eu consegui, quando eu estava no último ano, estava quase no meio do TFG, me bateu esse carro, e agora vou formar. Vou fazer o quê? Pega o diploma aí. Não, porque assim, eu sabia que eu queria ser arquiteta, mas eu não sabia se eu queria ter escritório, eu não sabia se eu queria trabalhar para alguém, eu não sabia de nada mais, nada. E aí eu falei, gente, eu preciso pensar. Aí eu comecei a pisar na cabeça do Neto. Porque eu sou assim. Eu pisino e falo, a gente tem que pensar. A gente já estava começando alguns amigos já falando, vocês vão se formar, quando se formar você vem aqui e tal. E eu falei pra ela, a gente precisa de uma identidade visual, então a gente vai pro escritório. A gente precisa saber como que a gente vai vender. Aí o que eu fiz? Comecei a assistir um monte de vídeos de tudo quanto é lugar. Aquele vamos que vamos convida, da Rafa Capai. Enfim, aquilo eu entrei e assisti acho que todos os vídeos em uma semana. Por fim, terminei o TFG, entregamos. Estava com tanta informação na minha cabeça que eu também não sabia mais como processar aquilo. Porque assim, eu percebi que a faculdade não ensina nada sobre empreendedorismo. Você sai de lá cru. Eu concordo que assim, não tem como explicar tudo, mas acho que uma pincelada nesse assunto de o que a gente vai enfrentar lá na rua. Mas eu entendo que talvez não seja o papel. Talvez eles queiram que você saia Os professores, eles tinham, por exemplo, o escritório de arquitetura, eles tinham trabalho, porque na minha formação, eles eram praticamente, tipo assim, professores, eles passaram a vida inteira dentro da faculdade, uma vida acadêmica. A gente teve uma sorte, assim, de pegar alguns professores, assim, que já tinham um escritório, que sabiam do curso. O Ricardo já vinha do escritório de sucesso, fez estágio com o Tomi Otaki, então tinha uma linguagem. Para mim, assim, eu compreendi o que era um arquiteto vendo o Ricardo Seabra. Sim. Ele era esse cara com visão empreendedora, e era um arquiteto, um arquiteto refinado. Era muito engraçado que uma vez eu estava pedalando em São João, passei em frente de uma casa, tirei foto, falei para já que eu tenho certeza que isso aqui é muito engraçado a linha dele, você sabe que é dele. Tem uma assinatura. E fora assim, a gente conversou pouco, assim, poucas vezes que a gente conversou, mas sempre foi muito atento às observações dele. Eu, tipo assim, no 7º modo, ele estava fazendo um projeto que era uma coisa já pensando em um investidor, enfim. E aí ele falou, investidor e corredor não funciona. Essas linhas de investidor ali? Corredor, poucos espaços, não pode ter muito espaço de corredor. Deixa eu explicar. Entendi. É só investidor e corredor. Nesse trabalho, nesse semestre, a gente tinha que fazer um empreendimento de uso comercial. Na verdade, era de uso de uso comercial, né? Era comercial, isso. Aí o João Neto fez um projeto de salas comerciais e tinha um corredor dividindo todas as salas. E aí, por isso que ele tá tem muito espaço perdido nesse corredor. Então, tipo assim, era sempre uns ajustes finos que era muito mais fácil. Ele não era teórico, ele era na prática. Ele tinha que ver. Tive outro professor muito bom, que era o Aurélio Maté, ele é funcionário da prefeitura aqui de Poços de Caldas, mas também já teve escritório. Então tinha aquela pegada de saber conversar, de dar os toques certeiros. Teve o Lete, que é coordenador do curso aqui da PUC, que deu pra gente acho que 2 anos o curso. Um excelente professor. Então esse pessoal, tipo assim, ele dava aqueles toques. A nossa formação na Unifiob, porque assim, a gente está falando isso comparando com algumas outras graduações faculdades que a gente conheceu. Eu acho que nós tivemos a sorte de ser uma faculdade muito boa. Pelo menos no ano que a gente cursou, eles estavam muito exigentes, muito mesmo. Até um pouquinho acima do limite. Mas foi muito bom. Vocês se sentiam preparados de sair da faculdade e já, no primeiro instante, já abriu... Não tinha muita opção, não. Não, que acho que a pergunta que o Matheus fez, ela tem mais a ver assim, se a partir do momento que a gente foi para o mercado de trabalho, a gente entendeu o que era o mercado de trabalho. Eu acho que qualquer formação em si, quando você sai e fala assim, beleza, não caiu nada no meu colo, eu vou ter que desbravar esse mato aqui, não vai ser fácil. E foi assim que a gente saiu, a gente foi meio que, tá aqui o mundão e vamos lá. Então a gente foi tendo que aprender no dia a dia, né? Você pega assim,
O que é a rotina do escritório de arquitetura? Vamos falar do nosso. Você recebe o cliente, você tem que conversar com o cliente. Sim. Você tem como o cliente chega aí. Você faz. Vamos falar assim no escritório já que tá andando. Não, mas lá no começo. A nossa primeira atitude foi de encontro a quem podia ser um provável cliente. Mas conhecido, amigo. Conhecido do conhecido. Ô Neto, mas eu comento até mais da parte técnica, sabe por quê? Por exemplo, eu vejo um dentista formando. Muitas das vezes ele prefere trabalhar no outro consultório até para pegar experiência. O médico, o cirurgião. Sim. Às vezes eu tenho alguns amigos que são engenheiros projetistas, preferem trabalhar com outros engenheiros que têm um pouco mais de experiência para depois talvez sair para o mercado e atuar sozinho. Só que eu vejo que muitas das vezes, apesar de você ter até falado, né, toda a amplitude que a faculdade da arquitetura tem, eu vejo que muitas das vezes, por exemplo, pro lado executivo, por exemplo, você trabalhar dentro de uma empresa, o arquiteto muitas das vezes não é uma profissão que você pega, por exemplo, o engenheiro. Às vezes você vê o cara trabalhando ali numa empresa X, Y, Z. Ele é mais talvez versátil para algumas posições. E eu não vejo isso muito acontecendo com o arquiteto. Às vezes eu vejo ele ou trabalhando em outros escritórios ou montando o seu, ou no seu escritório. Construtoras contratam engenheiros também. Eu nunca vi a construtora que tem um arquiteto. Muitas vezes é terceirizado, né? Não existe muitas das vezes eu até vejo arquiteto. que esse sistema está acontecendo muito, né? A construtora, muitas das vezes, ela terceiriza o serviço do escritório. Então, assim, até a parte técnica, vocês se sentiam seguros a ponto de pegar um projeto do zero e entregar ali 100% aprovado na prefeitura? Como que é? Eu acho assim, a linguagem de cada município, por exemplo, hoje eu tenho experiência, mas se eu sair daqui e fazer projeto em São João Boa Vista, eu vou ter que aprender. Se eu for fazer em São Paulo, eu vou ter que aprender. Então muda a questão da onde você está. Então, assim, eu vou dizer assim, eu era capaz de fazer isso. Eu era, desde que eu entendia como é que era o processo. Então, eu saí capaz. Mas entender o processo é uma outra rotina. O que eu posso dizer é que, assim, eu tive o privilégio de fazer estágio durante a graduação. Que foi algo muito difícil de conseguir, porque a gente estudava em São João, que é uma cidade muito pequena. Poucos escritórios. É quase um privilégio hoje em dia. Né? Eu falo privilégio porque é um privilégio. O pessoal, os alunos lá da minha turma, pelo menos, brigavam por causa de um estágio. E sem remuneração. É obrigatório, sem remuneração, 380 horas. Então você tem uma ideia de a PUC é 80. Então, eles você imagina o tanto que é. E assim, eu tive o privilégio de fazer, inclusive, no escritório do Ricardo C.A. Fiz um outro também, que é o Damasceno. Mas eu entrei também, assim, quando você vai para a faculdade um pouquinho mais velho, você já entra com outra cabeça, né? Eu entrei sabendo que eu estava ali mais para absorver a informação do que como eu vou conquistar, como que eu tenho que lidar com o cliente, do que aprender a usar o programa, aprender qualquer coisa desse tipo. Então, quando a gente estava quase terminando, antes de me dar o estado de ser empreendedor, essas coisas, a gente pensou, talvez eu vou para São Paulo, volto para São Paulo. Foi só pensamento, a gente nem chegou a fazer isso. Talvez o João Neto fique aqui, depois que eu tiver mais estabilizado ele vai, mas a princípio a gente pensou isso, entrar no escritório para pegar um pouco de prática, entender e depois montar o nosso próprio escritório. Mas as coisas aconteceram de outra forma. E aí a gente formou, meio que já tendo uns amigos do Neto, que a gente estava ali meio oferecendo para ele, eu posso fazer, cara, terreno, posso fazer um jeito de ser né? E aí um louco topou. Você acaba aprendendo no meio do processo, né? Infelizmente não tem muito o que... Eu não acho que é a maneira mais certa, mas era a maneira que a gente tinha. Uma maneira para começar, né? Tem que começar. Sim. O negócio vai começar. Porque você imagina assim, eu chego para você, falo, vem cá, eu sei que você precisa de um arquiteto. Como é que você confia em mim? Porque é algo de... Então, é assim, eu sempre tive a seguinte visão. Se você falasse para mim assim, mas você acabou de formar, enfim, e eu soubesse que você tinha essa pegada, vamos falar de investidor, eu ia falar para você assim, cara, mas você vai gastar pouco comigo. Então, se der certo, tua lucratividade é maior comigo. Diferente do risco. Só que é difícil alguém mexer no time que tá ganhando. Então essa era a luta nossa, né? Começar do zero, porque a gente começou do zero. Mas assim, a gente... É muito difícil.
muito Mas aí você difícil. comentou que estava pesquisando identidade visual, então talvez uma das sacadas foi, talvez, mesmo estando começando, se portar como um escritório já maior, pegando, porque você falou, aí a gente, como que o escritório maior trabalhava, talvez esse posicionamento na tenha verdade, ajudado. sabe, quando eu pensei, falei assim, preciso criar identidade visual, a gente já estava pensando em ter o próprio escritório. Porque até então, eu, exatamente, achei que eu só ia entrar no escritório, bater cartão, sair e pronto. Então, só veio essa ideia de que eu ia ser empreendedora mesmo quando eu comecei a ver esses vídeos de empreendedorismo, de como fazer, vendo gente falando disso, falando aquilo. Só que é aquilo, minha cabeça enchia de informação, depois eu não sabia o que fazer com aquilo tudo. Eu acho que assim, talvez assim, a faculdade, ela poderia ter ajudado não só eu, quanto todos que formaram, a ser um pouco mais vendedor. Isso. E você vem da área comercial. Aí que talvez tenha sido a forma mais fácil para mim. Eu precisava entender o processo da arquitetura, porque vender para mim não era problema. Mas eu precisava entender, porque você só vende com segurança. Você não conhece o que você está fazendo. Você, como fala, só vende confiança se você estiver confiando. E eu precisei desse prazo, desse tempo. Eu sou um cara ainda que eu procuro saber muito o que está acontecendo, né, para tentar entender, mas hoje eu já consigo estar seguro no que eu faço. Então é mais fácil. Mas assim, se eu tivesse que dar um toque para qualquer pessoa que está na faculdade, tente ser um pouco mais vendedor, sabe? Porque você vai precisar conversar com pessoas. Você vai precisar abordar pessoas. Porque a faculdade, eu não sei se são todas, mas a de arquitetura tem muito essa questão do social. De fazer ou obras gigantescas, que são para pouquíssimos, ou muito social. Sempre está atrelada muito na faculdade, a gente não fez uma casa. A gente nunca fez uma casa. A gente fez escola, a gente fez... tudo, bairro, escola, prédio comercial. Tudo em proporções enormes. Tudo muito gigantesco. Isso é muito tudo se o Estado for fazer, a gente faz. Né? Mas aí, o que acontece? Você sai e tem que fazer uma casa, minha casa, minha vida, 70 metros. Você está vendo 50. Não, eu tô falando assim, cara, você vem de uma escala e aí você falou, opa, pera lá. Você cai numa caixinha. Tá errado aqui, mas é aí que você vê se o que você aprendeu funciona. Mas eu acho que faculdade, não sei, pelo que a gente conversa, pelo que a gente vê dos nossos 3 cursos aqui, a faculdade não prepara primeiro para ganhar dinheiro. Não. É tudo lindo, maravilhoso, é muito técnico talvez, e ela não prepara para a vida, né? Então, e aí, né? Você tem que se virar e talvez até um conhecimento prévio antes de entrar na faculdade é muito importante também. Mas eu acho também que tem a ver também com muito a idade que os alunos entram na faculdade. Muito novo, muito imaturo. Exatamente. Todo mundo muito novo. Tem muito disso. Muito. E é triste, porque você vê aquele monte, a nossa sala tinha mais de 60 alunos quando formou. Quando entrou. E forma pouquíssimo. Entendeu? É triste. Acho que foi isso. Não foi mais que isso. É mais profundo, tem que mudar a base. Tem que mudar a base. Tem educação financeira. Mas aí já começa lá em casa. É muito mais amplo. É muito mais amplo. Porque assim, ó, hoje a gente é um escritório pequeno. A gente tem vários sonhos, a gente pensa num punhado de coisa. Mas a gente sabe que tem uma lição de casa que você tem que fazer todo dia. E ela passa por ser empreendedor, por ser, assim, por ter gestão, por ter articulação, sabe? O mais difícil que eu acho que é para qualquer profissão, mas para arquitetura é um negócio complicado, é você saber falar não. Isso que eu estava pensando agora. Você tem que saber falar não. Você saber falar não. Medo. Porque é uma coisa difícil. É que nós estávamos falando no começo. A tendência é que a gente lida com o projeto como se fosse uma obra de arte. E a gente não consegue precificar isso, porque pra gente é tão prazeroso estar fazendo aquilo, que entra num estado dentro da gente que a gente não consegue dar preço naquele nosso serviço. Eu tenho muita dificuldade com isso. E aí com o tempo você vai entendendo que boleto vence, né? Compromisso chega, e se você não for... se você almeja crescer, ter uma Um assunto muito em alta hoje em dia, até nessa parte de engenharia, de projetos, de arquitetura, por aí vai, é essa questão da precificação. E a gente sabe que tem maneiras distintas de se precificar um projeto como você colocou, né? De ser talvez uma obra de arte.
por aí vai. Dependendo do escritório, que a gente sabe que cada escritório ele lida com uma linha, etc. Qual é a melhor forma ou a forma da qual vocês trabalham hoje em dia de precificação de projetos? É assim, ó. A gente sabe que tem metro quadrado, a gente sabe que tem por hora, que está ligado a essa questão da hora, da complexidade do projeto. A nossa maior dificuldade é se a gente for cobrar por metro quadrado. A gente percebe até que a gente não é o caminho nosso. Cobrar por metro quadrado está bem defasado. Isso a gente já percebeu logo quando a gente começou a trabalhar. Antes de a gente já entendeu que... A gente já viu também essa questão de vídeo, a gente viu várias pessoas falaram, cobrar por metro... Só fazendo um parênteses, é porque também a linha do escritório de vocês é uma linha... Eu acho que não tem a ver tanto com a linha. Não tem a ver. É a forma de você conseguir... Como eu posso explicar? Mas eu acho que cobrar por metro quadrado, se você for falar por metro quadrado, para valer a pena, vai ficar muito acima das outras pessoas. Não que isso seja um problema. Mas eu acho que assim, se você for englobar tudo no metro quadrado, acho que não sei. Eu não sei explicar. Eu acho que a melhor definição é o seguinte: a gente não pensa numa casa postada jogada no terreno. É isso. A gente pensa em todo o uso do terreno. Tanto é que a nossa maneira de prever um projeto é entendendo o lote. Grande buraco dessa questão é que assim, quando a pessoa fala assim, quanto custa um metro quadrado construído? A pessoa, metro quadrado construído significa que é tudo aquilo que é coberto por algum tipo de cobertura. Só que a gente não projeta só aquilo que é coberto. Não, e tem casos que vai com base no carimbo da prefeitura que muitas partes cobertas são excluídas. Então, por exemplo, caixa de escada tem piscina, 6 andares, conta uma vez só. Beiral, tem algumas coisas que não entram. Você tem. Que tem um jardim, que tem. Tudo que foi projetado abaixo de 1080 em Poços de Caldas não é projeto. Não está coberto. Só que a gente não vai cobrar por isso? E pode variar a complexidade também. Pode ter o mesmo metro quadrado, duas casas, mas o funcionamento. Eu vou cobrar lá o barracão, meu preço que eu cobro na casa. É muito assim, ó. Vamos falar do nosso escritório, que eu acho que a gente consegue falar melhor. Pra gente projetar, a gente tem que entender o lote. Não tem outra maneira. A gente não consegue passar preço sem ver o lote, a gente não consegue fazer nada. Então, vamos falar de um caso que acontece muito: 10 por 25. 10 por 25 assim, 10 por 25 assim, 10 por 25 assim. Ainda mais aqui em Poços, né? Então, quando eu falo assim que a gente perde mais tempo entendendo aquela coisa que existe antes do lote, que é a calçada e a rua, é verdadeiro. Entendendo os níveis do terreno. Porque, assim, pelo menos a gente projeta entendendo essa necessidade. Entendendo o entorno, né, entendendo a vizinhança. Aí vamos entrar em questão de sol, de ventilação, sabe, de qualidade do projeto. Então, quando eu falo assim, metro quadrado, eu tô, tipo assim, ó, pegando tudo isso, fazendo isso e jogando numa caixinha. E aí, cada um acho que escolhe a maneira que serve, o preço que quer cobrar. O que eu acho que é assim, ó, que a gente tem muito argumento, que a gente tem muito material para dar qualidade a um projeto de arquitetura e precificar melhor, aonde o mercado de arquitetura pode evoluir, do que a gente simplesmente chegar e fazer o que a maioria faz, que é colocar preço no metro quadrado. E o metro quadrado para arquitetura não funciona, principalmente assim, quando a gente percebe que uma cidade ela é muito apegada ao metro quadrado construído, é porque provavelmente ali você tem muito engenheiro fazendo um bom trabalho. Porque aí distorce. Fazendo um trabalho. Não é um trabalho de arquitetura, mas por quê? Porque o engenheiro ele tem que lidar com o metro quadrado. E aí ele, sem querer, ele contamina a arquitetura. A arquitetura ela é a nossa maneira de ver. Não tem como ser metro quadrado. Ela tem a complexidade, o tempo que você vai gastar, o tipo de cliente. Sabe? Quando não que o dinheiro de um vale mais. Não é isso. A gente não faz essa distinção com uma pessoa que chegar aqui e for fazer uma Minha Casa Minha Vida. Pode ser o bairro mais simples que for. Ou for num condomínio fechado, a nossa maneira de entender o projeto é o mesmo. E precificação também. Vai da complexidade. Eu pego um projeto onde eu vou ter que debruçar ali um mês para tentar entender o terreno, tentar entender a distribuição, para depois eu ir para uma fachada, porque todo mundo adora uma fachada, mas pra gente, por exemplo, a fachada pra gente é um resultado do interior bem resolvido.
Isso não vai rolar. É uma linha do nosso escritório. De dentro para fora. De dentro para fora. Não que assim, a gente sempre fala, você pode ser formal ou conceitual na arquitetura. A gente hoje segue essa linha mediana. A gente resolve a questão da forma, a gente resolve a questão dos espaços e tenta trabalhar com isso no conceito. Tenta dar riqueza a isso. Então, ela é técnica, ela é artística, mas a gente acha que o nosso papel como arquiteto é valorizar a classe. Então, quando a gente fala de valorizar a classe, é a gente cobrar um preço justo. Porque o que a gente percebe não é só... De forma justificada, né? É uma forma Porque correta. às vezes a pessoa vem assim, mas não tá batendo com o preço do vizinho. E aí na hora que a gente mostra... A gente não tem como a gente mensurar o que a gente entrega. Porque eu acho que entra a diferença de preço e valor. Não tem... Quando a pessoa está atrás do preço é uma coisa, agora quando você mostra o valor... E quando eu quis dizer assim, a respeito que o método está muito atrelado à engenharia, eu não quero falar que uma coisa tem a ver com a outra, em relação a se alguém faz o projeto do outro. É que na engenharia, normalmente, você recebe um projeto pronto, você tem uma metragem existente e você distribui um preço em cima do método. Na arquitetura, muitas das vezes você tem nada. Tem um lote. E um briefing. E normalmente o briefing do cliente é assim, eu quero uma casa de 200 metros quadrados. E ela não faz ela tem que ter 8 quartos, 8 suítes, uma sala de TV de 500 metros. E aí você vai pegando aquele conjunto de coisas e tentando colocar dentro dos 200 metros que ele quer. Às vezes não é nem 200. É. Às vezes ele não sabe o tamanho. É na proporção. Mas é aí que entra o nosso trabalho. E aí entender, fazer essa leitura, né, moldar tudo isso aí e entender que você está mexendo com o sonho da pessoa. A grande maioria das pessoas que vem atrás do arquiteto, ela ou se frustraram já várias vezes, tentando autoconstruir, ou passaram por outros arquitetos que não deram certo. Ou a pessoa ela vem assim, não, vocês são capazes. Não tem outro jeito. Ela vem porque ela fala assim, não, agora chegou a hora de eu fazer o que eu tenho vontade. Porque, cara, um projeto muito bem pensado de arquitetura, muito bem elaborado, ele é diferente. Não é porque é um arquiteto, não. Tem arquiteto top, tem arquiteto mais fraco, enfim, mas você pode pegar aquela pessoa que acabou de sair da faculdade, simplesinha, ela vai fazer algo diferente para você. Em termos de moradia, em termos de espaço, isso a gente é treinado no olhar, né? A nossa visão, ela é um pouco mais avançada nessa... A arquitetura, ela incita você a enxergar diferente. E aí quando você pega essa capacidade de enxergar diferente, sendo criativo... e sempre olhando para outras coisas também, né? Porque não adianta você sair maravilhoso da faculdade e continuar só focando naquilo e esquecer de olhar ao redor. É aí que entra a questão da venda. A venda, para mim, sim, eu devo estar com uns 16 anos ou mais que eu estou no ramo de venda. Quando você vai chegando num ponto que você vai ficando, né, entendendo mais da venda, a venda que dá certo é a venda de complexidade e de compromisso. É aquela que você não faz uma venda só. É aquela que você faz várias vendas para o mesmo cliente. Quando você consegue entrar nesse ciclo, que a pessoa, tipo assim, ela não sabe por quê, mas dentro dela ela não consegue trocar você. Ainda não tem mais preço, você não tem, porque aí a pessoa entendeu o valor da coisa. Que aí ela começa a perceber, poxa. E como que funciona hoje a captação desses clientes? Por exemplo, no escritório de arquitetura, você está falando de vendas e por aí vai. O cliente, você espera o cliente vir até você ou você tem métodos, meios para conseguir captar esses possíveis clientes? Hoje é portfólio, é Instagram, rede social. É um mix de tudo. Network, muita indicação. Tem essa questão do portfólio que hoje está Instagram. É o nosso cartão de visita. Você fala para a pessoa, sou do projeto, essa pessoa já vai, já olha. E além de ser um mix, cada vez a gente tem que inventar alguma coisa. Eu acho assim, a arquitetura é uma coisa muito de segurança. Eu acho assim que deve ser muito parecido com médico, dentista. A indicação é muito importante. Você está lá na sua casa, vou fazer uma casa. Hoje a gente entende que para você escrever no Google que é um arquiteto, provavelmente não vai ser isso que você vai fazer. Você vai ligar para o Guilherme e falar assim, Gui, você fez uma casa esse tempo atrás, quem foi teu arquiteto? Você gostou? O que você achou? porque aí eu tô validando já tô... A prova social.
Exatamente. Então hoje o escritório ele tá nessa pegada. A gente consegue já estar mais vivendo de prova social. Que é aquele pessoal que já fez, já indica, e aí já tá virando um ciclo legal. Só que por eu ser de rua, eu ainda gosto também daquela coisa do perceber que o cara é um potencial cliente, de ir lá, trocar uma ideia. Ele gosta de cutucar. Ele vai chegando em você e fala assim, vamos tomar um café, vamos ali conversar. Cara, pra mim é a essência da coisa. Aí ele já conversa, já mostra os projetos, já... É isso. Mas eu acho que o escritório ele tem que ter várias frentes. No ano passado a gente conseguiu ter os primeiros clientes do Instagram. É bem interessante. Aí depois você descobre que ele vem pelo Instagram, mas através de uma prova social. Alguém indicou, começou a seguir até se... Ele vai no Instagram, vê quem é você, entra em contato pelo Instagram. Sim. Mas é mais ou menos isso. Então, a gente percebe assim que a arquitetura ela é um caminho que essa coisa de falar de você, de ter feito com você, de ter gostado de fazer é o principal. Mas você tem que estar muito ativo. É muito perspicaz, porque também se ficar sentado esperando não vai rolar não. E aquela pessoa que, por exemplo, vem através de vocês da rede social, de outra cidade, vocês conseguem atender? Como que funciona essa questão da arquitetura? Tá longe, às vezes, do cliente? É uma dificuldade. Principalmente a parte legal, por exemplo, vocês assinam um projeto de prefeitura, se for, por exemplo, do Rio de Janeiro? Normalmente você pode fazer o projeto, né? Você vai ter que entender Sim, vai ter que... Né? Mas você pode fazer o projeto e passar com outro arquiteto ou engenheiro executar. Que tá lá. Você precisa ter um parceiro. Mas você continua sendo autor do projeto? Como é que funciona? Você tem que assinar como autor, mas o responsável técnico... Pela execução, você... Então você consegue... Só que a gente também pode pagar o ISSQN da cidade e lá fazer todo o processo. Em São João a gente consegue fazer isso. Que o CAL, ele é nacional. Uhum. Diferente do CREP. Que eu não sei. Estado, se eu não me engano. Eu sei que assim, por exemplo, São João, eu tenho que ir lá pagar o ISSQN, Você paga na prefeitura. Para eu poder estar efetuando... Para poder dar entrada na prefeitura. Então, é o mesmo processo para qualquer cidade. Eu junto lá a guia, junto o meu carro. E aparecem esses clientes ou não? Geralmente é mais local. Já apareceu em São João. São João a gente já tem um movimento já em São João. Mas vocês têm um pezinho lá, né? Aqui é uma coisa mais distante. É São João por a gente andar. Andradas a gente começou já algumas coisinhas. Então você acha importante... Bandeira do Sul, a gente tá internacional. Você acha importante ter o ponto físico na cidade? Por exemplo, para de fato conseguir atender a população local ou não? Da cidade. Porque a minha pergunta, você falou que o primeiro passo é entender o lote. Como entender um lote à distância? De fato. Cara, assim, hoje assim, por exemplo, você tem um topográfico, um estudo topográfico que te ajuda. Hoje você tem imagens de satélite que te ajudam. Sim. Se for muito longe, você pode recorrer a isso. Isso tem maneiras de você ver. Que a gente prefere. A gente prefere ir ver. Porque a percepção é outra. É outra percepção. Assim, nunca aconteceu com a gente ter um projeto que a gente não conseguiu ir ver. Eu já fiz projeto, por exemplo, pequeno em Bariri, que é 280 km daqui, mas eu fui lá e vi. Pegou o carro. Então você tem essas possibilidades. Facilita muito o entorno. Sabe? Você fazer essa leitura do entorno. Que é mais ou menos assim, imagina que se você entra num condomínio, que você... Estou falando condomínio, mas um bairro. Eu chego naquele bairro, é um bairro simples. Estou falando assim, simples de arquitetura, não estou falando simples de financeiro. Eu tenho que fazer essa leitura se o que eu vou fazer ali, qual o tipo de arquitetura que eu quero servir ali? E depende muito do que o cliente quer, né? Porque às vezes o cliente fala assim, olha, eu quero algo mais discreto, não quero chamar muita atenção. Você tem tudo essa Aí você vai ver as as casinhas perto, é umas casinhas mais simplesinha, qualquer coisa que você fizer vai chamar muita atenção. Então você tem que saber fazer essa leitura. Por isso que a gente gosta. Isso é um dos casos, tem muitos fatos. Às vezes você tem... O principal é entender quem vai usar, cara. Isso é primordial. A gente tem essa preocupação da gente, ela é meio que rotina. Quem dita o que o programa da casa, como ele vai ser, quem vai usar. Isso é fundamental, não tem jeito. Assim, aí você vai falar, mas vocês trabalham com construtora. Eu, assim, dentro dos meus pensamentos, os clientes nossos de arquitetura, a gente tenta, depois de um ano de estar entregue a obra, tal, a gente tenta voltar e ver como que a pessoa está usando essa casa, esse projeto.
Na construtora seria legal a gente fazer isso também, né? Porque você tem que ter um feedback de quem usa. Por mais que assim a gente possa ter um desenvolvimento de trabalho, mas para o seu projeto, sua vida, vamos falar, continuar, ela tem que ser aprovada por quem está usando. A gente ainda não pegou nenhum feedback de quem usa das casas da construtora, mas tem quem vai comprar. Sim. Que sempre fala assim, isso aqui é legal, mas poderia estar assim. Porque o feedback da construtora vendeu bem. Não, demorou um pouco. O feedback é esse. Ele mas também tem essa questão de quem está passando lá, porque tem uma quantidade de pessoas passando para comprar. Sim. E aí sempre... E a gente está num mercado onde as pessoas estão cada vez mais exigentes. Muito. Sem dúvidas. Isso vai, e assim, mas isso vai cada vez aumentar mais. Muito bom. É o nível de exigência. E assim, o nível de concorrência vai ser maior. Isso é um fato. Você faz um negócio que dá certo, o cara tem ali uma grana, por que ele não vai fazer? Não é exclusivo. Sabe assim? E aí, vamos voltar naquilo lá. Por que a casa ali custa tanto, tem que vender naquele preço? Sabe, são perguntas que aí você vai falar assim, poxa, tem um projeto, foi pensado, tem um resultado, isso aqui tudo é muito mais funcional. Por que vale mais que a outra? Então, vem conhecer. É simples. Aí você vendo o negócio pronto, você fala, não, vale. Então, são mecanismos que assim, a gente tem que estar muito atento. O mercado, ele, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, era uma outra vibe, era uma outra velocidade. Isso que nós estamos falando hoje aqui, se a gente não tomar cuidado, sempre não estar repensando, sabe, entendendo, daqui 1 ano e meio, 2 anos, a gente corre o risco de ficar para trás. E aí, como empreendedor, vamos falar assim, vocês principalmente que constroem, andar para trás, cara, é um negócio perigosíssimo. Se demora 10 anos para subir o degrau, para voltar para trás. E as tendências da arquitetura, elas saem da onde? Onde é a fonte? Você falar assim, olha, isso aqui a gente tem que sempre estar olhando, o que o pessoal está lançando. Telhado aparente está voltando? O que é? Não, acho que telhado aparente acho que nunca saiu, muito cara. Regional também. Não, eu tô falando daquilo, do que a gente vive, né? Eu acho assim, quando você fala telhado aparente, telhado embutido, vai muito do capital da pessoa. Vai muito do porque... capital, do gosto. Não, porque tem algumas casas de alto padrão que já tá voltando a fazer isso, né? Tem. Mas não é assim, ó, eu acho que a madeira, ela tá ficando cada vez mais elitizada. Madeira de demolição, essas... E aí quando você fala assim, ó, pô, aquela casa tem madeira, aquela casa tem valor agregado maior. Então é isso. Por exemplo, você pega um revestimento. Revestimento não são todos iguais. Você tem revestimento de 10 a 100 quantos mil. E aí, por que tem essa diferença? Além da qualidade, tem a questão da estética. Tem a questão da impressão 3D. Mas respondendo, perguntando lá também, da onde sai? Se existe, assim, tendências, existe alguma... Assim, ó, por exemplo, quando você vai muito o interior, vamos falar assim, eu percebo, eu estou falando agora como um leigo de interior, eu percebo assim que, por exemplo, Milão, essas feiras, elas ditam muito a regra. Casa, você vai assim muito hoje, internet, sede de informação do mundo. Agora são as formas arredondadas, né? Jura? Sério? Já tá aí batendo na porta. 2 anos aí que tá chegando. Será que os pedreiros sabem disso? Principalmente imóveis. Os dois eu tô vendo muito em rente. imóveis, viu? Não tanto em fachada. Talvez chegue na fachada, mas em mais imóveis. Só que aí, como a gente está numa cidade menor, a gente tem essa dificuldade de encontrar uma mão de obra que faça isso. Eu já conversei com o Fernando Marceneiro, falei, Fernando, tá voltando isso aqui. Vai ter uma resistência grande, hein? Tem resistência. Mas, assim, tem até hora que um começa a fazer, né? Mas assim, eu falo. Aí começa a ter fila, espera e o outro não tem. Novidade, né? A gente aqui na cidade de Poços de Caldas, não, na cidade do interior, nós ainda estamos um pouquinho parados na arquitetura dos anos 2000. Que as coisas chegam um pouquinho atrasado. Quando tiver ultrapassado São Paulo, Rio de Janeiro, o arredondado lá, aqui que vai começar a chegar. Mas ainda eu acho que chega a uma velocidade maior, porque a internet hoje... A internet tem agiliza o processo. Hoje... Mas tem muito do cliente acreditar em vocês ou não? Por exemplo, você fala aquilo, então voltou a arredondar. Sim. O cara, será? Não, vamos por aqui mesmo. Aí ele começa a ver, sendo que vocês já tinham falado lá atrás,
Às vezes ele precisa ver em outros lugares para ele ter a certeza de que ele quer. Às vezes falando assim, eu quero pôr aqui sua cozinha, ao invés de fazer um L retinho, vou fazer aqui uma curva. Não, mas eu vi na casa da fulana. É questão de acreditar, né? Confiar em vocês. Né? Mas na verdade, é muito assim, eu vi na casa da minha amiga, eu vi na casa não sei quem. Então, a pessoa já traz uma referência. Já traz uma referência muito fixa. É aquela experiência que a pessoa teve, né? E a gente também não gosta muito. Eu sei que a gente está aqui para dar ideias, mas assim, eu dou uma ideia. Se a pessoa comprou e gostou, eu sigo, beleza. Se ela não gostou, eu também não sou de ficar, não faz isso, tenho certeza. Porque é um sonho. A pessoa sonhou com aquilo. Eu não gosto de bancar chato e ficar ali empurrando com ela abaixo. Então, até como é que equilibra a questão do gosto do cliente e a assinatura do escritório? Mas isso pra gente, assim, não é uma dificuldade. Já ia falar o contrário. Você tá com os clientes com gosto parecido. Não. É assim, vamos entrar no debate. Deixa os dois resolverem agora. Não, mas é muito simples. É muito simples. Eu não sei dizer pra você quantos projetos a gente fez até hoje. A gente não teve nenhum que foi... Mas o cara chega e fala, na minha fachada eu quero a porta do meu sala, eu quero que seja roxa. Não, beleza, vou adorar uma cor. A gente vai tentar entender. Você vira e fala assim, tudo bem, vai ficar ridículo, mas eu vou fazer. Eu faço, mas já tô pensando que vai ficar uma bosta. Porque a gente, assim, a gente trabalha muito com linhas retas. E às vezes o que a gente encontra é assim, o cliente às vezes não sabe muito bem o estilo que ele tem. Ou chega às vezes assim, uma esposa falando, eu quero estilo clássico, mas ela não sabe nem o que é clássico. Mas aí você começa a mostrar é a mesma questão da metragem, né? Eu quero tantos metros quadrados. Você começa a mostrar as referências, a pessoa fala, não, mas isso aqui que eu gosto. Aí você vai ver, é contemporâneo. Entendeu? Mas esse é o nosso serviço. Sim, você tem que educar o cliente para ele. Agora tem cliente que fala assim, não, eu quero isso. Que foge totalmente do nosso gosto pessoal. E a gente tem que ter a mente muito aberta para saber, isso é bonito. Quer dizer, independente se isso é bonito ou feio, isso funciona? E se não funcionar? Tipo, ela quer, em termos de funcionalidade... Eu não... Nunca chegou. Teve uma cliente, uma das primeiras, que queria o que é aquele na cozinha dela? Eu acho que tá mais voltado à questão interior. Talvez. Entendeu? Interior, quando eu falo assim, do espaço. Na cozinha, mas era alguma coisa no balcão que não ia funcionar. Eu falei 300 mil vezes que não ia funcionar. A pessoa bateu o pé e quis. E não funcionou. Mas aí que tá. A nossa função, ela é técnica. Essa é a minha pergunta. Como é que equilibra... É assim, por mais que a gente... Não rola nenhum... Eu te falei, te avisei. Eu te falei, né? Eu falei. Isso também. Você dá aquela olhadinha. Mas sabe o que é mais legal de tudo isso, por exemplo? A gente não tem vergonha de perguntar se funciona. Não. Quem vai executar esse projeto? É o marceneiro. Então tá. Vamos levar o projeto marceneiro. Nossa, eu faço isso. O que você acha disso aqui? Isso aqui não vai funcionar. Cara, é assim, eu acho que o cliente, ele tem o direito de errar. Que ele pagou, ele quis. Agora, o que ele não pode é ser induzido a erro. Sabe? Eu acho legal você pontuar que aquilo ali talvez tenha outros caminhos, mas você respeitar o cliente, a decisão final. Tem a questão que é o seguinte, eu sei que o cliente pediu, eu sabia que ia dar errado, você também sabia que você é o cliente, mas o seu amiguinho não sabia. E o cliente vai falar assim, eu que falei para o arquiteto fazer assim errado mesmo. Não, ele falou assim, não vai dar arquiteto. Existe isso. Existe isso. Porque ele não vai assumir a culpa para ele. Mas assim, terceiriza a culpa. Mas a cabeça dele, afinal de contas, eu paguei e você tinha que fazer certo, né? Mais ou menos isso. Mas não, assim, às vezes se a pessoa seguir o projeto e ela entender esse mecanismo que está ali, por exemplo, assim, esse tempo atrás apareceu um projeto, a pessoa queria colocar uma porta numa situação. A Jaque foi lá e colocou a porta dentro que ela queria. E a gente tem um processo no escritório. Por mais que cada um de nós sempre sabemos o que está acontecendo no escritório. E assim, passa na mão do outro para autorizar. A porta não ia dar. Eu simplesmente falei assim, pode dar. Mas ela não é a tua casa, pessoal. O técnico que sai daqui tem que ser com a porta certa. Se na hora de execução ela vai fazer a porta do outro jeito, aí já não é mais com a gente. Mas no projeto ele sai certo. Nesse e a gente cita isso. Não teve como eu manter exatamente do jeito que eu queria. Né? Porque não tem jeito, porque não ia funcionar. Então, era óbvio. Uma coisa é algo que não vai te prejudicar.
A gente tem essa noção. Outra coisa é algo que não vai funcionar. Não tem jeito. Então, essas são as nossas preocupações. Existem regras de projetual que elas são muito abrangentes, mas às vezes não dá para fazer. E a gente sabe também que tem algumas maneiras de... O que a gente não pode é falar assim, não, essa verdade não existe. Não, ela existe. Vamos tentar trabalhar em cima dela, né, deixar o cliente ciente disso, para que não tenha problema. Já atrás a gente até deparou com uma situação de área de manobra. Cara, em garagem. Não tem assim. como você aceitar que o cliente fala que quer por 10 sendo que não sabe o carro dele. Isso aí é inaceitável. E assim, a questão. E a gente assina. Assim, você vai falar assim, poxa, mas essa área de manobra tem que ser 5 metros e virgulado. Cara, isso foi testado, comprovado. Por quê? Porque isso dá mais segurança. A área de manobra significa que o cara tem que chegar, entrar e não manobrar. Ele não tem que ficar bicando, virando, tentando. Ele tem que entrar e conseguir livremente fazer o acesso. Mas é difícil. Às vezes você tem espaços, mas você tem que dar a condição para o cliente fazer. Agora, o que não pode é o cara pegar um projeto, levar para a prefeitura, ser aprovado, e ele não tem mínimas condições de atender aquele programa que foi proposto. Não sei se eu respondi. Sim. Mais ou menos isso. Mas posso dizer uma outra coisa também? Nessa questão do gosto pessoal, não só do gosto, mas assim, com o tempo a gente vai projetando e a nossa linha vai surgindo. Então os clientes que vêm atrás da gente já querendo elas se identificam. Aquilo. Ela já olhou a linha de vocês de já trabalho, então se ela está buscando é porque ela já viu ali ela já se identificou com, às vezes, algum produto que você já usou. usou. Com o tempo, é uma tendência isso ser a direção do escritório. É a pessoa querer a gente pelo projeto que a gente executa. Porque você sai da prova social e vai pro desejo. Exatamente. Exatamente. Assim, o ano passado também a gente teve um caso de um cliente, assim, que ele a família dele já fazia com outro arquiteto, tudo, e ele, através do Instagram, ele viu um projeto nosso, que era um projeto só de promoção no estudo mesmo. E ele, a hora que ele viu o estudo, ele falou, esse pessoal é capaz de fazer o que eu quero. Ele é do Rio de Janeiro, acostumado em ver outras coisas, outro tipo de arquitetura. Quando ele veio para cá, ele conheceu os arquitetos do irmão, e falou, não é bem quero isso ver que eu as quero. obras. Não é bem isso quero que eu lá quero. ver o que você tem. Aí ele começou a ver o que tinha em volta, também não era aquilo que ele queria. Quando ele viu o nosso, ele falou assim, eu não sei se isso aqui foi feito. Ele falou, né? Não mas sei se vocês eu fizeram, entendo que vocês são capazes de fazer o que eu quero. Mas vocês são capazes de fazer o que eu quero, perto do que eu já vi aqui. Então tem muito disso. E automaticamente você vai falar assim, isso faz teu preço subir? Automaticamente você passa a ser mais desejado. Isso vai fazer meu preço subir? Provavelmente sim. Você passa a ter mais procura. Eu sempre falo assim, a gente não pode ter vergonha de falar de onde a gente quer chegar. A gente almeja assim, não tem outra política a não ser cobrar um preço justo. Não tem. Se eu quero crescer, eu quero ter mais escritório, eu quero atender mais gente, eu quero ter mais gente com a gente, eu tenho que pensar em fazer isso, em fomentar isso aqui funcionar de uma maneira. Então, lógico, o mercado vai atender o que eu estou pedindo, aí é outros 500. Né? Mas assim, a gente tem que pensar em valorizar a arquitetura. E como que faz para crescer um escritório de arquitetura? Por exemplo, porque está muito ligado à identidade hoje do projeto de vocês, na pessoa de vocês, em vocês dois profissionais que estão ali projetando. Como crescer mais escritórios, mais pessoas e você conseguir manter essa identidade de projeto, de linhas e por aí dizendo vai. assim, se a gente aumentar a nossa equipe, Isso. a gente vai manter... Os porque clientes tá muito que ligado desejarem a projeto, senão o João Neto já tem. E a questão porque está muito ligada à criatividade, Exatamente. muitas das vezes da pessoa, né? A nossa equipe vai ter que ter a nossa linguagem. Tem uma arquiteta que se chama Dude Duarte, ela é de São Paulo. E ela fala, quem me contrata tem que saber que está contratando, não eu, está contratando eu e a minha equipe. E o escritório dela é grande, e ela fala, tá fulano faz tal coisa, tá fulano faz tal coisa. E sim, é isso. A gente faz muita coisa, mas a gente tem a nossa funcionária, mas a gente tem pretensão de crescer. E os nossos funcionários têm que saber da nossa linguagem. A gente... Tem que saber... Não, fala assim, dentro desse pensamento de entender a linguagem, é um desafio pra gente. Né? Porque
a gente ainda a gente tenta segurar no braço, né? E para crescer você não pode ser assim. Também delegar. E quando a gente foi conhecer o escritório da FGMF São Paulo, talvez um dos 10 maiores escritórios do mundo, e aí você consegue entender como que é a linguagem para você chegar nisso. E a gente teve a possibilidade de conversar com eles, entender isso, e é muito interessante que assim, o processo de recepção do projeto é feito pelos 3. São 3 sócios. 3 sócios. Então, eles sentam, depois do expediente, ó, fulano quer isso, quer aquilo, outro. E aí, o que você acha? O que você acha? O que você acha? Tá. Eles definem a linguagem, o conceito e o partido arquitetônico. Tá ali, tá definido o princípio da coisa. Uhum. A partir daquele momento, um dos 3 é o chefe daquele projeto. E provavelmente ele vai ter a pessoa que vai ser encarregada. Então eles conseguem manter a linha. E é isso que a gente pensa. Porque vai chegar um ponto que a gente não... Tomara que a gente chegue num ponto onde a gente vai ter que fazer mais o comercial do que o operacional. É que aí chega num ponto que eu acho que essa linha se torna a cultura da empresa. Todo mundo fala a mesma língua e... Lá, todo mundo fala a mesma língua. Em todos os termos. E é isso, eu acho que é muito interessante. Que é isso que eu talvez seja o maior desafio. É você criar um conceito. Mas nesse ponto, chegou o cliente, eles estão ali. Na outra ponta, aí passa por eles de novo para revisar ou já... Tipo assim, hoje já existe um nível de confiança que eles sabem que... Não, quando esse fica... sempre um dos 3 é a cabeça. Ele acompanha tudo. Isso, ali vai sempre estar passando a mão dele. Entendi. E provavelmente, não sei como é que a gente até não chegou a conversar sobre o final do projeto, da entrega, mas provavelmente quando chegou ali antes de executar, os 3 iam sentar de novo para ver. Talvez antes de apresentar para o cliente, entendeu? Mas o desafio é grande, né? É muito grande. Porque está muito ligado, delegar, como eu disse, criatividade, ideia ali, pessoal, né? O que você tem, não necessariamente ele tem. Então, assim, você conseguir montar um escritório... Hoje em dia, o nosso processo, conversando aqui, a gente colhe o briefing do cliente, certo? E aí depois eu e a gente conversa sobre o que a gente está pensando. Eu faço uns rabiscos ali de planta baixa, layout, passo para a Dani, ela faz a planta baixa do jeito que eu acho interessante, finaliza ali para ficar bonitinho, a gente apresenta para o cliente. Volta a alteração, fica nesse processo até ir para a maquete. Aí a gente tem uma maquete ali que tá no grosso, aí o Neto pega para dar aquela... Eu normalmente entro no processo no início e mais no final. Então eu consigo entender o terreno, né, para poder chegar e entender se aquilo que o cliente quer vai funcionar. Na hora que tem a disposição eu meio que saio. Aí entra a Jaque, né, fazendo... Eu saio assim, normalmente na hora do terreno eu faço eu tenho uma leitura e chego já, que é essa leitura que eu tive. O que você acha? Talvez se tentar tal coisa. Então a gente fica naquela leitura, porque ali a gente começa a fazer um ensaio volumétrico do que a gente quer. A gente ainda não sabe se vai caber ali, enfim, são só estudos bem... A gente começa a brincar com o sol, com ventilação, com uma forma mais bruta da coisa. Chegando nisso, a gente entendeu, isso aqui está interessante. Aí a gente avança para essa separação O diálogo é essencial entre vocês. Tem que ter. Comunicação 100%. Diálogo e briga, né? Diálogo e briga tem que ter. É que eu, assim, por mais que... Tô melhorando bem. Mas a gente é muito diferente, né? O começo entre a gente foi muito difícil, porque assim, os 2 queriam fazer tudo. E aí, para você aceitar que eu sou melhor nisso e que ele é melhor naquilo, é muito difícil. Porque tem aquele... Como é que eu posso falar? Não é egoísmo, não era assim. É quase um apego, assim, pelo... Funciona assim. Gostoso. Você imagina, você tem um dia que a gente percebe que tem hora que eu sou gargalo, tem hora que a Jaque é gargalo. Tem semanas que eu tô... Entendeu? Sabe assim? Focado. E aí, nessa hora do gargalo, eu tenho que ter capacidade de resolver aquilo que a Jaque faz. E ao contrário, e vice-versa. E assim, e a gente tem que entender que por mais que está sendo feito, vai ter aprovação de quem tem que aprovar, que é o cliente. E que muitas das vezes... É muito chato. Funciona assim. Às vezes, também, assim, que às vezes ele fala assim, não gostei de tal coisa. E eu olho pra cá e falo, por que você não gostou? Não, mas por isso. Aí eu falo, mas se eu virar pra cá, não funciona tal coisa. Não, mas vira. Aí você vira. Não funcionou. Não funcionou. Aí você volta.
É que, Mas, assim, a nossa briga aqui, nós dois, a gente gosta de pensar fora da caixa. E aí que mora o perigo. E também tem aquela questão que você tá ali tão bitolado naquele negócio, que você tá meia hora tentando fazer funcionar. E você fica, você vira, você vai, você vira, você vira, você vai, e não vai. Aí eu olho pra ele e falo assim, João, pelo amor de Deus, olha aqui. Aí ele fala assim, muda isso. Eu falo, não acredito. Aí você volta. Mas porque, é porque assim, a minha olhar tá contaminado, né? Fora, Tá contaminado, você tá leve. Ele falou assim, não tá ficando bom, a janela aqui, não sei o quê. Eu falei, João, calma, só aumenta aqui, não sei o quê. E vai. Cara, tem hora que dá esses Tem hora que bug, trava. dá umas travadas, é normal. Cara, mas é um processo gostoso. A gente faz o que a gente gosta. Tem um estresse? Qualquer coisa tem. Mas a gente gosta. Assim, quando a gente vê uma obra que foi pensado, você chega ali, você olha, pô, aquilo ali tem um porquê. Isso aqui tá ali, cara, é da hora, é diferente. Mas essa questão de ser casal e trabalhar junto, no começo deu muito. Não. Chega em casa, vocês conversam de projeto? Olha que no começo... Chega em É casa, uma vocês pergunta conversam? importante. Então, no começo, a nossa vida era escritório. De manhã, à tarde e à noite. No começo, a gente trabalhava com outra coisa, Nossa, estudava, gente, cara, é uma coisa. Uma sim, loucura. e fazendo um projeto. A gente no quarto ano, que seria o 7º módulo, a gente mais ou menos assim já começou a saber que a gente queria montar um escritório. Então, era essa loucurada, a gente já Antes de formar. Não fizemos nada, não fizemos nenhum projeto, mas a gente já sabia, já. Às vezes aparecia um amigo, a cozinha aqui, não sei o quê. Aí a gente dava uns pau pro taco, mas nada de nada. Essas coisas que eu não... Mas assim, quando a gente formou, que a gente abriu o escritório, no começo foi muito exaustante. Porque assim, a gente achou que a gente ia formar, porque nessa faculdade, juro por Deus, nas últimas semanas, nos últimos meses, eu virei um zumbi, o Neto também, nossa casa de ponta cabeça, tudo para entregar o TFG, na faculdade. E quando a gente formou, a gente falou assim, puxa, agora estamos sossegados. Mas não, o tempo que a gente não dormia na faculdade, agora nós vamos dormir 2 vezes menos. Porque você quer fazer o seu negócio dar certo. Então você tem que se empenhar muito mais. Depende única e exclusivamente de vocês. Da gente. O TFG é o trabalho de TCC. TCC. O que no caso de vocês? O TFG, o TCC é o mais... São 3, na verdade. O TCC é o mais simples, o TFG é o intermediário, e tem um outro ainda que é o nível hard. Bem individual. É individual. Meu TCC foi simples. Nossa, quem me dera. Não sei se é o que me dera ou Totalmente não. individual. Nossa, mas foi muito. Foi O trash. meu caderno deu... É tema livre ou... Tem Eu falo porque o meu, por tem exemplo, subtema. ele foi assim, ó, vocês têm que fazer isso e isso, entregar em tal data. Eu Não, tive 2, no meu caso foi 2 etapas. O nosso foi TFG 1, TFG 2, mas assim, tinha que ser algo com a pegada social. A faculdade inteira tinha que ser com a pegada social, no TFG também. Só que aí a gente tinha lá, tinha que Mas ser era um assim, tema. ó. É isso aqui, tá? Top, se vira. Como assim isso aqui tá? Você tem que pensa a questão social e vai pra luta. Mas era o quê? Elaborar projeto, entregar o projeto? A O gente que tinha era? que fazer, no primeiro semestre do TFG, a gente tinha que fazer toda a parte teórica. Procura de referências, definição de tema. Aí depois que a gente definisse o tema, a gente ia para um professor determinado que sabia mais sobre aquele tema. Depois disso, a gente ia fazer as pesquisas, você ia passar 1 milhão de livros para você ler, você ia procurar mais 1 milhão de livros, você ia falar para ele a sua ideia, e ia fazer o primeiro esboço ali volumétrico. E a sua ideia tinha que funcionar. Tinha que funcionar. E não podia ser um plágio. Tinha que ser algo inovador. Bem básico. E aí, depois que a gente escreveu um caderno gigantesco, vinha a segunda etapa de projeto. Que era você executar aquilo que você pensou. Tá. Isso incluía não só a nossa parte do arquitetônico, mas incluía um pouco de urbanismo, incluía parte estrutural que nós tínhamos que fazer. Delícia! Incluía... Depende assim, ó. Depende do projeto que você escolheu. No meu caso, arquitetonicamente falando, eu era muito mais urbanista do que arquitetura. Tá. No meu tinha, porque o meu foi um retrofit, eu peguei uma edificação antiga no centro de São João e transformei em habitação social. Ah, tá. Então tem cada um então, tem assim, uma... eu tive que quebrar a parede, eu tive que falar da carga, sei lá das contas. Tinha que parar em pé no final, né? Não era... Cada um Mas tem a foi sua muito dificuldade. puxado.
Que legal. É muito. Muito puxado. Por ter morado em Curitiba e gostar muito assim dessa parte do transporte público, eu fui para essa área. Eu já quis mais tentar essa pegada. Né? É difícil. É muito gostoso, cara. Foi uma delícia. Aí se você entende os porquês das coisas. Né? Que aí Faz fazer sentido. Faz fazer sentido. Porque, cara, é isso que eu falo assim, ó. Uma explicação muito simples que você tem no primeiro ano de faculdade. Por que as cidades crescem e por que elas crescem dessa maneira? E quem define para onde ir? Quem define é quem tem a grana. Um ponto muito complicado é a questão da segregação. Eu falo assim, você tem que entender assim, a maioria das cidades nasceram na onde? Na região, que hoje é o centro. Normalmente, você tem ali a pedra fundamental da cidade, ela está naquela central ali. E aí a cidade ela vai, crescendo. E aí, pô, cara, você tem cidades aí, no caso de São João tem eu não sei se 140 e poucos anos, 170 e poucos anos, não sei. De idade, né? E aí você começa a entender como que a cidade nasceu e como que a cidade cresceu. E aí você vai falando, poxa, nossa, que interessante. Ali, ó, a cidade tá aqui, tem um pouquinho aqui de cidade, aí aqui veio o hospital, e aqui começou a crescer. Que os hospitais geralmente poxa, e aqui, ó, nesse canto aqui, tem um bairro afastado, já nessa época. Como é que é o nome do bairro? Aí você vai estudar. Aqui é o bairro dos Pretos. Assim, escrito desse jeito. Cara, olha como é que é o negócio mais embaixo. Aí, bom, beleza, você vai falar assim, poxa, mas nós estamos falando de 100 e poucos anos atrás. Né? Não, mas eu estou falando assim, vamos ilustrar que foi um tempo atrás. Aí você pega essa cidade que estava aqui, hoje ela está aqui. E é uma cidade que, no caso, vamos falar de São João, não tem prédio. Então a cidade já está espraiando, vai se afastando. E aí você chega para um cara que mora naquele último bairro, lá na ponta da praia, e tem uma casinha popular, você chega para ele e fala assim, cara, não seria melhor você morar aqui no centro? Não, mas a cidade está crescendo. Tem esse mito de que quanto maior a cidade, mais espraiada, um mito popular, melhor. E não é nem assim. Mas isso são conceitos de urbanismo. Quanto mais espraiada, mais cara. Mais caro para o município. E você utiliza menos aquela. Como eu posso falar? A estrutura existente da cidade. Você pega, por exemplo, São João do Boa Vista tinha, quando eu fiz o TFG, 83 mil habitantes. 90. Não, tô falando no catalogados no IBGE. Não, mas é 90, desde quando eu mudei era 90. Não, tô falando que lá catalogado 83 mil. E catalogados carros registrados em São João do Boa Vista, quase 70 mil. Carros, quando eu falo, veículos automotores. Ou seja, você tem quase um carro por pessoa. Quase um para um. Só que quando você vai andando na cidade, nesses bairros mais afastados, em qualquer lugar, você olha, tem garagem para 2 carros. E aí você está andando nessas ruas e passa o ônibus, o motorista e o cobrador. E mais 2 gatos pingados. Meia dúzia de adolescente e 5 idosos. Aí você fala, poxa, aí você vai, mas vamos entender por que as pessoas não têm carro, por que elas não usam o ônibus, a circular, o que seja, o transporte público. Pô, é uma aventura, cara. Dentro de uma cidade que tem 10 km, o ponto mais afastado até o outro, para ela chegar na metade desse caminho que é o centro, vai 1h30. Sabe assim, pô, qual o incentivo de você pegar um ônibus? Sabe, essas pegadas. E é o que eu tô falando, é muito mais amplo. E aí, por que em algumas cidades funcionam e outras não? Tem tudo isso. Uma dúvida que você comentando, por exemplo, essa questão do urbanismo, eu vejo, vamos para o lado extremo agora, a questão das comunidades, que a gente tem principalmente aí nas grandes capitais, por aí vai. A atuação do urbanismo necessariamente ele vai atuar através de uma prefeitura? Não tem como você atuar nessa frente? Fora da prefeitura? Tem. Não tem. Como? De que maneira? Existe o pessoal fala de reorganização de favela. É um dos casos. É um dos casos que eu estou dizendo. Que existe escritórios que trabalham com isso, existe também, não é bem uma ONG, mas fundações que trabalham com essas frentes. Então não são necessariamente coletivos. Coletivos. É um trabalho social.
Sim. Tem também a questão dos mutirões. Mas eu acho que o que o Matheus perguntou é assim, se você saindo da esfera pública... Você tem como fazer isso na esfera privada. O que o urbanismo pode fazer? É difícil, mas tem. Por exemplo, quando, assim, vamos falar, quando o bairro, você tem lá, afastado, e ele tem, vamos dizer assim, ele tem ali, ele tem as regras dele de urbanismo perante a prefeitura. E aí você olha ali que a prefeitura pensa assim, poxa, eu vou levar o crescimento para aquela área. Então eu vou liberar o coeficiente de aproveitamento daquele bairro, eu vou fazer aquele bairro crescer. Aí essa conversa, ela tem uma pegada social, mas no fundo, ela não é isso. Então aí você tem aquele bairro que começa, aquela pessoa simples que estava lá, ela começa a ser, tipo assim, ela começa a ser meio que movida daquele local. Você sente obrigado a sair dali. O que o urbanismo pode chegar a fazer? Ele pode, ele vai levar cada vez para um lugar mais longe, porque aquela área começa a ficar mais rica, porque ela começa a ter uma estrutura melhor chegando ali, enfim. O que o urbanismo pode agir nessa esfera do não público, mas combatendo o público? Ela pode, por exemplo, ir até atrás de um vereador que foi eleito naquela comunidade, naquela região, e exigir dele o seguinte, falar, amigão, é o seguinte, a prefeitura determinou um CA aqui que está tornando aqui a região muito atrativa para a especulação imobiliária. A gente tem que fazer uma moção pública, alguma coisa aqui para mudar isso. Mas isso é muito difícil. Quanto maior a escala da cidade, mais difícil fica. Não, mas respondendo o que o Matheus falou, se a gente, do mesmo mecanismo que a gente pode empregar a favor do crescimento do município, a gente pode intervir para reter. Sabe? Agora, tem algumas funcionalidades. Cidades muito grandes, que nem São Paulo. Eu falei, eu sou do extremo sul de São Paulo. Não existe essa questão de aprovação de projeto da prefeitura lá. Teve até Você fala principalmente nas periferias, né? Periferia, não diz. Assim, primeiro que assim, 99% das pessoas não sabem nem o que são arquitetos. Tiro por mim, porque eu não sabia. Nem minha família sabia. Ninguém sabia. E teve até uma amiga minha do ensino médio que entrou em contato comigo e fiquei super feliz. Que ela falou, eu tô vendo que você faz nas casas, não sei o quê. Quero fazer um projeto, passa para o meu orçamento. Aí eu peguei, fiz um orçamento para ela. Aí eu perguntei, você vai aprovar na prefeitura? Né, porque eu ia precisar, no caso, de encontrar alguém lá. Ela, não, ninguém aqui aprova, ninguém sabe disso. E realmente, eu sabia, eu perguntei sabendo da resposta. Além de não ter fiscalização necessária, não é necessária, quantidade. Contingente, né, para poder fiscalizar. Não tem tanto gente necessário para fiscalizar, também é meio que tipo assim, deixa fazer o que quer, A gente não tem condição de... Um país, infelizmente, sem estrutura. Não tem condição de prover estrutura suficiente, então como é que eu vou fiscalizar? Mas isso é um retrato, assim, que a gente ouve de uma cidade do tamanho de São Paulo. É diferente daqui que tem fiscal. Esse você vê... É que é complicado quando às vezes você pega assim, são regiões onde a estrutura da cidade ainda não está legalizada, mas já existe ali moradores. Então o município para ele chegar ali e exigir alguma coisa, ele tem que ceder alguma coisa. E muitas vezes o município não está cedendo nada. Então ele faz uma vista grossa e deixa aquilo ali. Começa a ser importante a partir do momento que ele começa a poder cobrar alguma coisa desse pessoal. Que aí vem atrás de PTU e tudo mais. Que aí ele começa esse processo de tentar deixar em ordem isso. Mas é sempre correndo atrás do rabo. Mas que nem assim, aonde eu cresci, eu pago PTU, só que pago sobre o lote. Mas é isso que eu tô falando. Então, não existe edificação, perante a prefeitura, não existe edificação nenhuma naquele lote. E o lote não está nem desmembrado, tanto é que são 3 donos ali, eles rateiam ali. Mas eu acho que é muito, e infelizmente, 99% dos meus vizinhos são assim. Mas acho que por isso que eu falo assim, que talvez o urbanismo seja a profissão, realmente a... Porque tem muita área para ser... Né? Cara, a gente é um país que essa área tem uma... É imenso. Por incrível, por mais que tenha muita área, como é que eu posso falar? A gente queria muito formar esse arquiteto urbanista, de cara. Mas a gente percebeu que é muito difícil você entrar nessa questão do urbanismo. A gente enxerga isso, tipo assim, quando a gente tiver melhor financeiramente, a gente consegue chegar lá. Mas vai demorar.
E uma área tão importante no Brasil, essa área... Cara, tem um vídeo no YouTube que chama, se não me engano, é Os Francisco, uma coisa assim, que fala do Francisco Saturnino de Brito, né, que aqui em Poços a gente sabe, conhece, porque Poços de Caldas é uma cidade que, por mais simples que foi, no passado teve alguém pensando em várias coisas. E tem o Francisco Prestes Maia, que é o cara que foi um governador do estado de São Paulo nos anos, início dos anos 1900, não lembro certo. Cara, era um falando assim, ó, aproveita a cidade dessa forma, os rios, tal, a cidade como ela é. E um outro, não, crescimento. A cidade do futuro é para carro, a cidade para o futuro ela tampa os seus rios. Os rios. Então, olha onde vai o urbanismo. O urbanismo, ele pensar no crescimento da cidade como um todo, respeitando o ambiente existente. Né? Você tem, cara, você vai nessas regiões, nessas periferias, você tem casas em costas vamos falar assim, de rio, de várias coisas ali, não tem acesso a saneamento básico e nada. E o urbanismo é tudo isso. Aí você fala assim, pô, São Paulo, uma cidade que todo ano tem enchente. Cara, por que tem área... Por que não? Porque já tem gente no lugar do rio. Por que tem que ter a necessidade de uma área permeável? Cara, você vai em São Paulo, existe um estudo, eu não sei dizer se é real, mas eu ouvi falar isso aí na faculdade demais. Se hoje em São Paulo, cada lote existente quebrasse o concreto, se eu não me engano, 2 metros quadrados, 1 metro, 2 metros quadrados, diminuiria as enchentes de São Paulo em 50%. Porque o solo drenaria essa água. Não tem, o solo rebate no concreto e vai embora. Então, aí você fala assim, pô, a gente brinca, né? A gente briga, cara, é permeável, né? Pra colocar no projeto. Mas isso aí, ela vai contaminando o problema que vai ser depois. Tem um porquê. Então, por quê? Aí você fala, pô, tá alagando a cidade. Aí você fala que cara, começou lá, não tem um negocinho que você... cuidou, mas mal sabe então você tá vendo como é que é muito pegou mais... Pegou a BIT, foi lá e concretou sua área permeável. Então vamos pensar assim na vida de uma pessoa, de qualquer pessoa. Se você entrou num carro, pegou uma rua, precisa até o centro, provavelmente você vai estar em algum momento envolvido com arquitetura e urbanismo. Você foi para o escritório trabalhar, sentou, você está envolvido de alguma forma, pelo espaço. Então, aí você chega na sua casa. Qual o momento do dia que você não está envolvido? É difícil falar. Então, é uma das primeiras coisas, assim, a nossa evolução como homem, ela se dá quando a gente começa a entender que a gente precisa de um lar e logo em seguida que a gente precisa comer e dominar essa arte de plantar. Porque até então a gente ia onde estava a comida. Aí depois a gente pode fazer, a comida está aqui. Então, olha só como é que uma coisa está ligada com a outra. Né? A gente, antes de tudo, a gente precisa se preservar. E a arquitetura ela é isso. A arquitetura e o urbanismo ela faz essa preservação da nossa espécie. Né? Dando condições, muitas das vezes, de nós como seres humanos de evoluir. As melhores cidades, cara, não é talvez puxação de saco, mas já sendo. As melhores cidades, quando você fala, vem na sua cabeça, você vai ver que tem um braço do urbanismo da arquitetura forte. Tem alguém que pensou aqui. Cara, é fato. Se você falar assim, qual cidade você mais gosta? Você vai saber, puxa, tinha ali uma pesquisa a fundo. Tem. Quando você olha assim, você vê com relação à pós-chegada São João. Aí você começa a ver lá 100 anos atrás, 100 e poucos anos atrás, quando começou a pensar a cidade, enfim, tinha alguém ali com essa cabeça de falar assim, isso aqui, pensar daqui uns 100 anos, 100 e poucos anos. Que aí que tá o X da questão. Uma sala aí de 60 alunos de arquitetura, 50 alunos vão mais para esse lado da arquitetura, residencial, projeto, e poucos vão essa análise. Eu acho que você jogou um pouco alto. Assim, ó, quando eu estava na faculdade, eu li uma pesquisa, depois até eu fui entender melhor ela. Porque na hora que eu estava lendo, eu falava assim, a maioria das pessoas que formam em arquitetura são mulheres. Aí eu falei, caramba, então, né, um mercado totalmente feminino, tal, legal, interessante, porque a gente vê que a maioria dos mercados são dominados. Mas aí, tipo assim, aquela coisa meio uma informação não apurada, tal, mas era uma informação dada pelo local. Eu falei assim, a informação era bem apurada, mas não foi bem entendida por mim. Eu falei, poxa, mas parece que quando você sai na rua, você não vê esse tanto de mulher
Eu fiquei com esse pensamento. Eu falei, mas é porque o meu mundo não está nisso. Mas aí mais adiante eu comecei a perceber que o que acontecia? Formavam mais mulheres. Você tem ali 60 alunos, formaram 20. Desses 20, 3, 4 eram do sexo masculino. O resto, 16 eram mulheres. O que acontece? Dessas 16, 2 vão para construção civil, projeto de casa, tudo, reforma. 2. Dos 3 do sexo masculino, os 3 foram para a construção civil. E o restante vai tudo para o design interior, que não é uma atribuição, uma formação da arquitetura. Então, aqui, mas não necessariamente. Porque a gente tem um conhecimento do domínio do espaço, mas não é. E aí meio que se confunde. E aí você tem um mercado, vamos falar assim, que fica totalmente uma lacuna aberta para aquilo. É pouca gente batendo naquilo ali, e às vezes brigando com engenheiro, enfim. E você fica saturando um outro mercado. Mas eu acho também que tem essa questão muito regional, que nem o sonho de um paulistano que é arquiteto lá é fazer uma casa do começo ao fim. E o nosso sonho aqui é fazer o interior de uma casa do começo ao fim. Porque lá não tem terrenos, lotes, e as pessoas compram, desmancha tudo e faz o gosto dela. Apartamento, reforma o apartamento inteiro. Segue o escritório, cara, um dia. E aqui a gente entrou dentro do site desse e tal, vamos ver. Aí os caras lá embaixo assim, ó, atendemos somente. Vai, tá em Bibi. Vila Mariana. Era 3 bairros. São bairros. 3 bairros em São Paulo. Cara, pô. É outro mundo. Só reforma de apartamento. 3 bairros. Olha, coisa diferente, né? Aí você já vai para o FGMR. Por isso. Faz tudo. Menos interior. Só isso. Mas não, eu falo assim, muito. Não, eu tô falando assim. Ferrado. Eles não fazem só o interior, eles fazem a própria cadeira deles. Sabe? Então. Eles projetam lá e tem empresas que fabricam, como a Tramontina, etc. Mas é muita coisa. Coisa que a gente já tem dificuldade aqui. Às vezes a gente até fala assim, vamos elaborar uma coisa assim, lombrize, sei lá das quantas. A gente não acha mão de obra. É muito difícil. É da vontade de fazer, né? É da vontade de pegar a máquina de solda e dar. Cara, é bem difícil. É difícil, mas é um desafio. É bobeira. Acho que o maior desafio quando você fala de começar a estudar arquitetura é desenvolver parceiro. Porque você começa assim, ó, na arquitetura, você tem assim, ó, poxa, se a gente for falar hoje aqui de pedreiro, a gente conhece muita gente, mas no começo você não conhece. E quando você conhece, você não sabe se a pessoa dá conta. Isso é bom, não é? Vamos falar de gesseiro, a mesma coisa, pintor. Prestação de serviço sempre é difícil. Aí você vai, esquadria, mesma coisa, galeria, mesma coisa. Então, o que você vai percebendo com o tempo? Que qualidade, preço, às vezes não andam muito junto, às vezes não andam junto. É um desafio, porque aquele cliente que às vezes tem um investimento ali para determinada obra, ele tem que ser certeiro, né? E o teu projeto o cara tem que fazer, tem que entender essa linguagem, senão não vai praticar, não vai funcionar. Então são detalhes assim complexos que às vezes eles ficam muito deixados de lado. E o projeto às vezes ele tem que sair perfeito para ser executado perfeitamente. Aí você chega lá na coisa, não tem mão de obra qualificada. Você tem que seguir um padrão da tua região. Querendo ou não, é difícil você entender o mercado que você tem seguido. Cara, e a arquitetura regional, e aí você fala assim, mas hoje tem internet, você pode comprar de longe, mas assim, às vezes você precisa comprar, sei lá, 10 portas diferentonas que não tem aqui. O frete vai marcar com as portas. Então tem toda essa questão. Tem muita coisa. Bem difícil ser. Você anda 40 km, é outra maneira de construir. Totalmente diferente. Sabe? Aí como é que você vai projetar pro cara um negócio que às vezes é mais leve e o cara tem o costume de fazer uma estrutura mais pesada? Que nem a gente nunca cansa de falar, em São João da Boa Vista, que é quantos quilômetros aqui? 40, sei lá, nem isso. É isso. Bom, enfim. O pessoal lá constrói com tijolinho de barro, até hoje. E se você for vender uma casa lá e não for tijolinho de barro, você vai ter dificuldade em fazer essa casa. Porque eles estão acostumados com isso. Não, a gente foi num condomínio, não tava junto. Tava chegando perto de uma obra, eu falei, isso aqui no mínimo é São João está construindo. Quando eu vi a placa, era de um engenheiro lá de Águas da Prata. É fato, é tijolinho. Tijolinho de não é de qualquer jeito. Ele tem uma maneira de ser sentado, cara. O gostoso é o seguinte, você vai na obra cedo, você chega o pedreiro e fala assim, bom dia, qualquer coisa você me liga. Aí você volta, o cara tá 2 fileirinhas pra cima. E cansado, você não trabalhou, irmão. Falou, louco, porque não rende. Cara, um negócio assim. É que tem-se
eles têm a visão de que casa feita em tijolinho não dá trinca. Só que não dava trinca antigamente. Por quê? O tijolinho foi de barro e a massa que se fazia era de barro. Então as duas dilatavam. Não estamos falando de uma estrutura que era o próprio tijolo. Junto e voltavam juntos. Hoje em dia não. Hoje em dia tem um barro, tem cimento, tem não sei o que, não sei o que. Você põe ali, aparece ali uma fissurinha, uma coisa, mas... Mas nada... nada sabe mais. assim, Tô falando que o negócio foi feito para... é normal. Pra aguentar. Mas o costume ainda existe. É claro que tem também aquela questão que é muito bacana, de você comprar material de fornecedores próximos. Isso é ok. Mas isso também limita muito essa questão. Você fica limitado ao que tem. Mas é muito interessante. Cada lugar tem uma tendência. E indica a valorização do imóvel. É engraçado mesmo. Dependendo do tipo de coisa que você faz. Por exemplo, você chegar para um cara lá em São João e falar para ele que você vai usar a técnica daqui, mais leve. Se você oferecer uma casa geminada para vender lá, igual você vende aqui, não vem. Predinho. Jura? Tem esse. Predinho esquece. Predinho lá com 20 Minha Casa Minha Vida, não vou? Então, pode só passar em lá. Mas o pessoal já tá receoso. São João é bem mas diferente. Mas prédio ainda compra. Agora, casa geminada. Uma casa de um lote inteiro grande lá é o preço dessas casas geminadas aqui. Pra você ter noção. Você pegou um projeto, aí o cliente tal, enfim, 700 metros de terreno. Casa, delícia. Pé direito. Tá diferenciado, porta no pivotando. Negócio legal. Não era super sofisticado, mas era uma casa boa. Muito mais barato que o geminado. Você fala... Nessa hora foi mas lá encosta em divisa igual aqui? Tem algumas restrições, algumas coisinhas. Mas é muito pontual. Porque aqui é muito comum. Qualquer coisa. Você pega o terreno 1025. Se o cara encosta nas divisas e o do lado vem, automaticamente é geminado. Concorda comigo? Sim, só que aí ele não enxerga como geminado. Então, esse é o meu argumento justamente. Mas eu acho, lá tem isso? Eu acho que a questão... Encostar nas suas divisas? Tinha muito lá. Tinha. Eu acho que a questão não é essa questão do germinar a parede. Eu acho que está muito mais atrelado ao tamanho do terreno. Quando você parte o terreno em duas. Porque aí aqui a gente usa um terreno de lote frente. A casa do meu pai é geminada. Mas você vê Só que assim, ele comprou junto com meu tio, os dois compraram lote junto. Eu falei, meu pai e minha mãe, tá? Minha mãe tá nessa também. Mas é isso que eu tô falando, de partir o terreno. Eles lembraram o lote na época que podiam. Eu não lembro como é que era. Lá naquela época, o tamanho daquele lote. E aí eles construíram junto. Mas você não encontra, mas eles construíram sabendo que eles iam morar ali, não para vender. Você não tem essa cultura na cidade. Pessoal, 2 horas de papo. Sério? Eu tinha um tanto de coisa pra perguntar, mas eu também. Já fica aqui um convite para a parte 2, porque senão a gente vai estender aqui. O Tércio já tá olhando pra mim com cara feia. Já chega a cara feia, ele faz parte. O Máscara ajudou bem, né? O Máscara ficou legal, você pode adotar isso. Pode adotar isso. Então, queria agradecer vocês por estrear o primeiro programa do Papo na Obra. E já fica o convite, porque eu já quero fazer, eu já tenho em mente alguns episódios. Eu quero fazer um episódio só com mulheres, para falar da questão das mulheres dentro do mercado da construção civil. Tem que ter parte 2 desse conversa, porque eu tenho certeza que você também tem muitas perguntas para fazer. E eu quero fazer um episódio de arquiteto versus engenheiro ainda. Não sei quando, não sei com quem, mas... Posso dizer que é um prazer. Cara, foi um prazer enorme. Acho que... Cada um também. Acho que sim, não, eu desejo muito sucesso. Acho que a empreitada é legal, muito bacana. Que tem futuro. Acho que eu sempre vou exigir, eu brinco muito com o Gui, mas é uma coisa assim, porque a gente fala para quem a gente gosta. Eu sempre falo isso. Mas, cara, põe amor no negócio, funciona. Nada cara, existe. É um bom trabalho. Cara, é fato. É difícil, tudo é difícil. Sim. Mas luta, cara. Dá certo. Gostei da frase de efeito. Eu prometi tudo. Mas é sério, vai que rola, cara. Fechou?